Quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para vocês, e o tema dessa palavra é as 4 preciosas oportunidades. Abra comigo lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 12 ao 14, diz: essa história é muito conhecida, vocês já sabem, a história do filho pródigo, quero me basear nela hoje. E você que nos visita, seja muito bem-vindo, essa é a tua casa. Ficamos muito felizes de ter você aqui hoje. E é uma grande honra receber um filho de Deus na casa de Deus, amém? E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável ou dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Senhor, essa é a tua palavra. Nós já oramos nessa noite, mas nessa hora eu quero te pedir algo, Senhor. Que os teus anjos estejam enchendo essa igreja, Senhor. Que a tua presença poderosa venha nesse lugar. Nós declaramos agora que os nossos corações e ouvidos estão atentos à tua voz. E estamos agora nos vestindo com um coração humilde para aprendermos, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Repreendemos todo ladrão da palavra agora, em nome de Jesus. Amém? Querido, essa história todos vocês já devem ter ouvido falar. Fala do filho pródigo. Que havia 2 irmãos, filhos de um pai, e esse pai tinha algumas posses, e esses filhos estavam sempre vivendo ali com o pai, na casa do pai. Mas certo dia, o filho mais novo decidiu pedir a herança. Ele decidiu pedir a parte que lhe caberia. O pai ainda vivo, não tinha morrido ainda, ele por lei não teria direito ao acesso àquela, porque a herança é ativada quando a pessoa que deixa a herança falece, e aquele filho, ele pediu a herança. O fato é que aquele filho, pouco tempo depois, não imediatamente, mas pouco tempo depois, ele decidiu aproveitar a vida. Ele decidiu aproveitar a oportunidade que os recursos que estavam agora em suas mãos lhe dariam para que ele se sustentasse longe da casa do pai, longe do controle do pai, longe da proteção do pai. E na cabeça daquele filho pródigo era uma grande oportunidade. Pastor, mas o que é uma oportunidade? Oportunidade é vista como um acontecimento oportuno, capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo. É uma situação nova que traz benefícios. Oportunidade é isso. Oportunidade, quando nós olhamos só para essa palavra, na nossa mente sempre vem algo positivo e de bom. A maioria das oportunidades sim, mas existem oportunidades que parecem boas, mas são oportunidades de morte. Tem ou não tem na vida oportunidades, situações que a gente olha e fala assim: essa aqui é a chance que eu estava esperando na vida. Ninguém está vendo, eu não presto conta para ninguém, eu que mando na minha vida. Tem gente querendo a oportunidade para ser independente. Mas olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ei, tem coisa que parece certa aos nossos olhos. Sabe por que você já errou na vida? Porque você não errou pensando que iria errar. Quando nós erramos, geralmente nós nos enveredamos por um caminho que aos nossos olhos parecia direito, parecia correto, era a melhor coisa a se fazer. Eu não podia perder aquela chance, pastor, de ter aquele namorado, de ter aquela namorada. Pastor, eu não podia perder aquela chance de ganhar esse dinheiro, mesmo que fosse prejudicando alguém. Pastor, eu não podia perder aquela oportunidade, porque ninguém estava vendo, eu tinha que pegar. Pastor, eu tinha que aproveitar aquela oportunidade. Eu tinha que aproveitar isso. Surgiu, pastor. Pois é, tem coisas na nossa vida que parece tão bom e tão certo. Mas o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que esse caminho muitas vezes para nós parece certo.
Teve algum caminho que você já entrou que no começo parecia certo e no final se apresentou uma situação terrível? E quantos de nós não já oramos ou pedimos falando assim para Deus: meu Deus, como eu queria que esse dia nunca tivesse existido. Como eu gostaria de ter voltado atrás. Já passou por isso? Eu já passei por essa situação. Já teve situação que eu fiz que eu falei: como eu gostaria de voltar atrás. Já vivi dias terríveis que eu dormi e eu falei: não, isso aqui deve ser um pesadelo. Eu vou acordar e tudo vai passar. Já teve dia que aconteceu isso com você? Já teve dias sombrios na minha vida, terríveis, que eu desejei que fosse um pesadelo e que se encerraria quando eu amanhecesse e despertasse pela manhã. Sabe o que aconteceu? O sol nasceu, eu despertei e o problema não tinha ido embora. Foram oportunidades e dias que eu entrei pensando que seriam bons, mas no final me levaram para um caminho, como diz Provérbios, um caminho que não era de vida, mas de morte. Para o filho pródigo, uma oportunidade de viver longe de Deus apareceu. Porque nessa história o pai está representando Deus. E o filho pródigo representa você. Representa a mim. Essa oportunidade de viver longe de Deus apareceu para o filho pródigo. Essa oportunidade já apareceu para você? Você já teve a oportunidade de viver longe de Deus? Você já teve a oportunidade de andar por caminhos que você sabia que naquele caminho você não encontraria o favor do Senhor, a bênção de Deus? Já teve lugares que nós podemos andar, que nós não encontramos Deus ali. Não encontramos a bênção, o favor, a generosidade de Deus. E aí, como não sobra nada, nós imploramos para encontrar pelo menos a misericórdia desse Deus nesse caminho. Nós muitas vezes temos oportunidades. O filho pródigo recebeu essa oportunidade e ele teve que, acessar. Aquele filho pródigo teve a oportunidade de gastar tudo, gastar a sua vida fazendo aquilo que ele achava melhor. A maioria das pessoas hoje são autossuficientes. Elas querem tomar suas decisões e não querem prestar conta para ninguém. Oportunidade de gastar a vida fazendo o que você acha melhor. Que oportunidade, pastor? Oportunidade de beber o que aparece, de comer tudo o que se lhe oferece. Quantas pessoas aproveitam as oportunidades achando que está tendo uma grande vantagem? Pessoas que aproveitam a liberdade para viver uma vida de escravidão. Pessoas que têm o direito de escolha e sempre escolhem pelo pior. Oportunidade de gastar tudo. Oportunidade de gastar tudo. Tem gente que não pode nem ter cartão de crédito, que quando tem um limite de 500 conto, no primeiro dia ele gasta todo e passa um ano pagando os 500 reais. Como se o dinheiro fosse dele, fosse dela. Vocês estão rindo, estão denunciando, não ri muito não, viu? O que teve de gente mostrando os dentes agora, pois é, pastor, assim. Cartãozinho de crédito é benção, mas depende, se souber usar. Eu já entrei em cada boca por conta de cartão de crédito, não sabia usar. Não sabia usar, pensava que o dinheiro era meu e me arrebentei. Sabe o que aconteceu? Gastei muito tempo e muita energia pagando a dívida, porque só aumenta a cada mês, não é? Começa uma bola de neve, meu amigo, bate um desespero. E ainda tem uns inteligentes que vai pegar dinheiro em agiota para pagar o cartão de crédito. Pode um negócio desse? Foi, lascou, só trocou de agiota. Mas tem gente que tem essas oportunidades, gasta. Ah, pastor, isso parece incrível, que vida maravilhosa, com oportunidades que esse filho pródigo teve, rico. Teve até um meme, acho que, não sei quem foi, compartilhou comigo, disse, teve um meme que falaram assim na internet: olha, o dinheiro, você escolheria o quê? Você escolheria ser feliz e pobre, ou você escolheria ser rico e triste? Aí a pessoa falou: eu prefiro ser rico e triste. Aí mostra a foto dela lá em Paris, chorando com uma taça de champanhe na Torre Eiffel. Aí mostra outra foto dela num paraíso, numa sauna, num carro de luxo, fingindo choro, triste. Pois é, o meme faz até uma brincadeira, mas na verdade a história não é bem assim.
Nas redes sociais só aparece a foto do prato com camarão em cima, sabe? Com um filé, a parmegiana no coco bambu. Só aparece o casal que se ama e se beija no Instagram. Mas as pessoas não têm acesso para ver a realidade quando estão em quatro paredes. Rede social é ilusão, engana muito. As pessoas mostram muitas vezes o sonho que elas querem viver para fugir da realidade que elas estão aprisionadas. É uma fuga, querem mostrar algo que não são. É assim ou não é? Tem gente que quebra o pau dentro de casa, mas no Instagram, ô meu amor, ô coração, vida, né? É tesourinho, o animalzinho é bem pequeno que chama na rede social, e quando chega em casa aumenta, sua vaca, sua anta, elefanta, né? Vai aumentando o animal dentro de casa. Mas para o filho pródigo, esse tipo de vida parecia incrível também. Mas olha o que aconteceu. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a sofrer necessidades, padecer necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Diga bem forte, ninguém lhe dava nada. Chega um momento que as necessidades de felicidade, as oportunidades de felicidade acabam. Chega um momento que aquela vida boa, tem gente que acha, eu tenho colegas do tempo que eu morava aqui em Corrente, que era uma festa. Vivia regaladamente, rico, milionário, não sabia onde é que encontrava tanto dinheiro, curtia a vida. Pois é, e a situação hoje é triste. Tem gente que acha que essa vida boa, sem responsabilidade, vai durar a vida toda. O tolo pensa isso, o ímpio pensa isso. O tempo, muitas vezes, de ninguém dá nada para a gente. Já teve momentos na sua vida que ninguém te deu nada? Pastor, eu queria ajuda e não encontrei. Pastor, eu queria uma amizade verdadeira e ninguém me dava. Pastor, eu queria compreensão e sabe, nada de compreensão. Esse homem, a Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sabe o que significa? Ele desejava o mínimo e ninguém dava nem o mínimo para aquele homem. Ele desejava o mínimo de carinho, de amor. Tem dias que a gente se sente sozinho e ninguém para ajudar. Aquele homem não encontrou nada de aceitação, ninguém lhe dava nada de amor, não existia nada de honra e nada mais de oportunidades na vida daquele homem. Talvez você chegou aqui hoje nessa situação. Talvez você já teve a oportunidade de viver uma vida melhor, de decidir pelos caminhos corretos, os caminhos de Deus. E você aproveitou a oportunidade de liberdade e decidiu pelo caminho distante. Mas, do jeito daquele filho pródigo, talvez hoje seja o dia de você cair em si e tomar a mesma decisão que aquele filho teve. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele se levantou e disse: eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Sabe por que você está aqui hoje, nessa noite? Porque você está recebendo oportunidades. Hoje é uma noite de oportunidade. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: hoje tem oportunidades para você. Você veio aqui pensando em assistir um culto? Não, hoje é noite de oportunidade. Hoje é noite de uma segunda chance na sua vida. Hoje é uma noite de milagres aqui nessa igreja. Eu creio nisso. Deus nessa noite quer te entregar 4 grandes oportunidades. Quantas oportunidades? 4. E eu encerro falando delas. Elas estão aí. Vamos lá. Primeira oportunidade é uma oportunidade de encontro. Uma oportunidade de quê? De encontro. Aquele pai demonstrou amor. Aquele pai demonstrou amor. O que você faria com um filho ingrato? O que você faria com um filho que desejou sair de casa? Entenda o contexto. Aquele filho estava longe, mas ele decidiu voltar. Você estando
na situação, no papel do pai, você receberia esse filho? Você receberia de volta um filho que te rejeitou, um filho que te considerou morto e pediu a herança, um filho que jogou os pés em você? Aquele filho, ele queria uma audiência. Talvez muitos pais deixariam o filho do lado de fora, mandaria um empregado só dar o aviso: nem te conheço, não sei quem você é, o que você está fazendo aqui? Não tem outro filho não, esse meu filho ele morreu há muito tempo atrás, quando ele decidiu sair de casa. Esse meu filho aí que vocês estão falando, ele morreu quando ele pediu a herança. Do jeito que ele me considerou morto para ele está morto para mim. Um pai natural, um pai normal faria isso. Um pai normal faria esse tipo de atitude. Aquele filho queria uma oportunidade. E aquele filho, ele falando consigo mesmo, ele disse: eu quero uma oportunidade. E eu vou lá para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti. Considera-me como um dos teus empregados. A oportunidade que aquele filho queria era ser aceito na casa do pai como um empregado e não mais como filho. Aquele filho sabia que ele não tinha mais direito de ser filho. Aquele filho sabia que ele tinha perdido a oportunidade que a vida tinha lhe dado de ser filho daquele pai. Aquele filho estava disposto a aceitar agora ser tratado como um escravo, como um empregado na casa do seu próprio pai. Aquele filho raciocinou e disse: o meu pai tem empregados que estão comendo e vivendo melhor do que eu nessa situação. Aquele filho queria então uma oportunidade. Uma oportunidade para quê, pastor? Uma oportunidade para ser aceito de qualquer maneira. Mas sabe qual foi a oportunidade que o pai lhe deu? O pai lhe deu a oportunidade de um encontro com ele. O pai lhe deu uma oportunidade de um encontro. Você precisa ser salvo, querido. Você precisa ser salvo. Você jamais se salvará. Você jamais se colocará no céu. Você jamais se colocará de uma forma aceitável diante de Deus. Não, essa ação é externa. Você precisa ser salvo. E quem precisa ser salvo entende que precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador. Eu lembro de uma história da Segunda Guerra Mundial. E era véspera de Natal. E os alemães estavam lutando nas trincheiras com os aliados. E um soldado alemão, perto da época de Natal, aquele soldado mais valente do que os outros, ele decidiu sair das suas trincheiras e avançar. Estavam os exércitos aliados de um lado e o exército alemão do outro. E ele se levantou e ele ia avançar para vencer aquela guerra. Só que ele foi alvejado por vários tiros pelos aliados. E quando aquele homem caiu gravemente ferido, ele foi caminhando palmo a palmo, tentando voltar, e ele gritando de dor. E ele gritou tanto, até que o grito dele se converteu em gemidos. E para surpresa de todos, um outro soldado saiu do campo dos aliados e correu, e foi avançando devagar, palmo a palmo, até chegar naquele soldado inimigo que estava ferido. Muitos pensavam que ele ia finalizar o serviço e matá-lo, mas para surpresa dos generais, dos comandantes daquela batalha, dos dois lados, aquele soldado aliado pegou o soldado ferido e foi caminhando com ele rumo às trincheiras dos alemães. E levou aquele soldado ferido até lá. Sabe o que os comandantes fizeram? Os dois levantaram bandeira branca, cessaram aquela guerra, enquanto o soldado inimigo ajudava o outro a chegar no lugar seguro e salvar sua vida. As balas pararam, os tiros pararam, os canhões se silenciaram, enquanto alguém salvava um soldado ferido. Sabe de uma coisa? Jesus deu a vida para salvar você. Ele salvou você, você estava todo ferido, você não tinha como voltar para a segurança, você não tinha como voltar para a sua base de segurança, e ele se expôs, ele se negou a si mesmo, ele não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, e teve, a sua vez, assumir a forma de homem, e vir até a terra. Ele se expôs, mas diferente desse soldado que não teve mais balas voando por aí, esse soldado não foi alvejado, mas Jesus foi. E ele sabia que seria.
Mas ainda assim, ele decidiu se expor para te salvar. Para pegar você onde você estava, caído. Esse Jesus fez isso por você. Por isso que eu digo, você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo. Essa é a primeira oportunidade de um encontro. Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Quem já teve encontro? Nós teremos encontro. Dia 25 de novembro, teremos um encontro com Deus de mulheres aqui na igreja. E dia 2 a 4 de dezembro, encontro com Deus de homens aqui na Filadélfia. É uma oportunidade incrível. Já imaginou você encontrar com Deus? Quem se encontrou com Deus aqui sabe o poder que é ter um encontro com Deus. Sabe a oportunidade tremenda desse encontro. E essa foi essa primeira oportunidade, a oportunidade de um encontro. Quem quer ter essa oportunidade também hoje? Pastor, eu quero ter um encontro com Deus. Já imaginou isso, querido? Você já se encontrou com tanta gente que não mudou sua vida. Mas esse encontro vai mudar tudo na sua existência. Então, a primeira oportunidade é de encontro. Segunda oportunidade, reconciliação. Não estava feio assim, viu? Desformatou agora. Eu tinha caprichado de tarde, estava todo bonito o slide. Passei 5 horas trabalhando nisso. E aqui agora abri um outro arquivo. Não foi esse. Estava tudo bonitinho, mas vai valer. Vamos lá, reconciliação. Oi? Não vou sair não. Deus me livre. Quarta-feira que foi uma luta com esses slides. Segunda oportunidade é de reconciliação. Reconciliação é reconexão. Romanos 3:23 declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem gente que se acha bom demais. Ei, não tem ninguém que presta aqui hoje. Pastor, misericórdia. Não, nunca mais eu vou nessa igreja. Eu fui na igreja, o pastor disse que eu não valo nada. Na verdade, o pastor está se incluindo nesse pacote. Não tem ninguém que seja bom. Nós todos pecamos. E quando nós pecamos, perdemos a glória de Deus. Perdemos essa glória. E eu quero contar uma história de um missionário. Whitefield é um dos heróis da fé. E ele viveu há muitos anos atrás. E a gente estudando a biografia desses homens de fé, de oração, nós vimos essa história tremenda. Ele visitou uma casa e ele sempre, quando ia ministrar, em algum lugar, ele se hospedava com alguém. E ele começava a conversar, era costume dele conversar sobre o futuro da alma de cada membro daquela família anfitriã. Então todo mundo queria receber o Whitefield em sua casa, porque ele era também um profeta e ele conversava francamente, confrontava aquelas pessoas, os seus pecados e salvava aquela família inteira. Ele conversava com cada um pessoalmente. Uma vez ele pernoitou na casa de um coronel. E nessa casa desse coronel era tudo que ele poderia desejar. Aquele coronel era perfeito, a família dele era perfeita. Aquela família parecia que estava tudo certo, mas eles não eram cristãos. Mas parecia perfeito. Parecia cristão, mas não era. Whitefield ficou tão satisfeito com a hospitalidade e tão, encantado com as qualidades daquele bom coronel, da sua esposa, de suas filhas, que ele achou difícil lhes dizer que tinham que tomar uma decisão a respeito de Jesus. Você já passou por isso? Pastor, fulano tal parece tão perfeito, como é que eu vou pregar para ele? Ele que tinha que estar pregando para me converter ainda, pastor. Como é que eu vou pregar para essa pessoa? A vida dela é tão boa, pastor. Ela não tem dívida, o casamento dela é bom, os filhos são bonitos, bem criados, eles não têm dificuldade nenhuma. Pastor, eu daria tudo para viver na pele desse irmão, dessa irmã aí. Whitefield chegou numa situação parecida com essa. Um homem bom, com sua boa esposa, suas boas filhas, sua boa casa, seu bom comportamento, sua boa qualidade de vida. E o Whitefield então ficou muito preocupado e ele falou: como é que eu vou falar a respeito de Jesus? Ele pensava que não teria sentido para eles tomarem qualquer atitude. Whitefield, ele ficou ali uma semana. Ele passou uma semana naquela casa. Mas durante a sua última noite, o Espírito de Deus o visitou em seu quarto. Ele estava naquela casa hospedado por uma semana e ele não conseguiu dormir naquela noite.
Essas pessoas, disse Whitefield consigo mesmo, elas têm sido muito amáveis comigo e eu não tenho sido fiel com elas. Eu tenho de dizer que, apesar de todas as suas boas qualidades, se não crerem em Cristo, estarão perdidas. Então ele buscou coragem para pregar para aquelas pessoas perfeitas e boas. Então ele se levantou, orou, e após orar ainda havia luta em seu espírito. Sua velha natureza dizia para ele: não posso fazer isso, não, está errado. Mas o Espírito Santo parecia dizer: não saia daqui sem antes avisá-lo do perigo. Não saia dessa casa sem antes dizer do perigo. Passou? Passou. Só um minuto. Pronto. Estou dizendo que slide é difícil. Está no certo agora. Whitefield, usado pelo Espírito Santo, não sai desse lugar. Já teve essa impressão com você? Não deixa fulano embora, você tem que falar. Você escuta a voz do Espírito Santo dentro de você. E aí, sabe, ele não conseguiu falar com a família. Ele não conseguiu, ele pegou o seu anel, ele escreveu com eles as seguintes palavras em um dos losangos do vidro da janela daquele quarto. Ele não teve coragem de chamar a família um por um. E ele escreveu algo no vidro daquela casa, para ninguém visse ali naquele momento, só depois que ele fosse embora. E sabe o que ele escreveu? Falta-lhes uma coisa. Foi isso, ele só escreveu isso. Falta-lhes uma coisa. Ele não tinha conseguido falar com a família, mas ele seguiu o caminho dele, ele seguiu orando muito pela conversão daquelas pessoas. E pouco depois dele ter saído, a boa senhora anfitriã da casa, grande admiradora desse pregador do Whitefield, disse: eu vou até o quarto de hóspedes, quero ver se o lugar em que o homem de Deus ficou está tudo certo. Ao chegar no quarto, viu o que ele tinha escrito na vidraça: falta-lhes uma coisa. Aquelas palavras tocaram imediatamente o coração daquela mulher. Aquelas palavras entrou como uma flecha na alma daquela mulher e ela imediatamente exclamou: ah, eu pensava que ele não tinha gostado da gente. Eu pensava que esse pregador tinha odiado ficar na minha casa, que uma das minhas filhas tinha feito alguma coisa de errado, ou que o meu marido tivesse tratado ele mal, por isso que ele não estava pregando como ele sempre faz nas outras famílias. Eles começaram a se sentir mal e ficaram naquele silêncio por uma semana. A família se sentindo mal porque o Whitefield não ia confrontar e eles desejando serem salvos. E o Whitefield com vergonha de pregar para uma família tão boa e perfeita. Mas graças a Deus que essa obra é do Espírito Santo. O Espírito Santo conhecia a família e conhecia o pregador. O Espírito Santo falou para o Whitefield: você não pode sair daqui sem fazer alguma coisa. E ele escreveu: falta-lhes uma coisa. Sabe o que aconteceu? Aquela mãe chamou as filhas, chamou o marido: vem cá ver o que aconteceu no quarto do homem de Deus. E aquela família leu, e cada um deles, quando ia orando, já ia caindo de joelhos, se arrependendo dos seus pecados naquele quarto. Aquela família aceitou Jesus sem ter alguém para fazer a oração de confissão, por causa da obra do Espírito Santo. Talvez você se ache bom demais para Jesus, talvez sua vida seja perfeita, mas eu quero te dizer a mesma coisa que o Espírito Santo falou para aquela família: falta-lhes uma coisa. Se você tem tudo e não tem Jesus, está faltando a principal coisa. Se você tem carro, casa, se você tem dinheiro, emprego, se você tem família, filhos, mas não tem Jesus no seu coração, não tem o seu nome escrito no livro da vida, eu quero te dizer que falta-lhe uma coisa, e hoje é a oportunidade dessa coisa entrar na sua vida a partir de agora, querido. Jesus precisa entrar no seu coração. Falta-lhes uma coisa. A terceira oportunidade é a oportunidade de restauração. Aquele filho pródigo teve essa oportunidade, uma oportunidade de ter um novo nome. O nome daquele jovem estava na lama. A dignidade daquele jovem tinha sido perdida. Ele não tinha mais autoridade, ele não tinha mais identidade.
Talvez você chegou aqui hoje desse jeito. Pastor, eu estou todo arrebentado. Eu preciso de restauração. Pois se alegre, porque hoje é noite de restauração. Se alegre, porque você chegou no lugar certo. Um pai que te ama e quer te restaurar nessa noite. Amém? E a última provisão, a última oportunidade, a oportunidade de provisão. Esse baú de tesouro não é ouro aí dentro, são várias outras coisas. A primeira oportunidade de provisão é de um anel. A Bíblia diz que aquele pai, quando viu seu filho, abraçou, beijou, foi ao seu encontro, teve um encontro. Mas aquele pai, ele logo falou para os escravos, traga-me um anel. E colocou um anel em seu dedo. Por que um anel, pastor? Porque anel, naquela época, falava de autoridade. Anel falava de autoridade. Aquele pai estava querendo dizer para o seu filho, olha, eu estou te dando acesso aos meus recursos novamente. Aquele filho estava recebendo novamente uma certidão de nascimento, que comprovava que ele não estava morto, mas ele estava ainda ligado a tudo que o pai tinha. Aquele anel significava uma ação reconhecida, que aquele filho podia acessar os tesouros e o território do pai. Antigamente a assinatura era assim. A pessoa mandava uma carta e assinava, selava com um anel. A pessoa comprava um terreno e o selo da família funcionava como uma assinatura e aquilo dali era um documento válido. Aquele filho não tinha mais isso. Aquele filho chegou com as mãos vazias. Aquele filho chegou sem autoridade. Aquele filho não tinha mais nada. Só que o pai estava dando uma provisão para ele. O pai estava dizendo, eu estou te dando acesso a tudo o que eu tenho. Olha o que diz em Mateus 18:18. Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Deus está reconhecendo que você é filho. Ele está registrando você como herdeiro. Ele está dizendo que você é tudo que é dele. O que Deus está fazendo hoje é te dando essa oportunidade. Ele está dizendo que você terá acesso a tudo. Imagina tudo que Deus tem para você, querido. Então não se chegue hoje como um coitadinho, vitimista, sabe? Eu sou um coitadinho, Deus vai me aceitar como um dos empregados dele. Deus me aceita, eu fiz tanta coisa de errado, será que Deus vai me aceitar? Vai te aceitar, mas Ele não vai te receber como escravo, Ele quer te receber como filho e colocar um anel de autoridade na sua mão hoje. Desista de ficar na igreja como escravo, desista de ficar na igreja mendigando a bênção. Não, tudo é seu e você tem acesso através de Jesus. Então estenda a sua mão hoje e receba a autoridade de Deus na sua vida. Diga bem forte, eu recebo o anel de autoridade que o meu Pai está me dando. Amém? Tem alguém com esse anel de autoridade hoje? Glória a Deus, você tem acesso. Está precisando de quê? Precisando de cura, pastor? Pois você tem acesso à cura nessa noite. Pastor, estou precisando de libertação. Tem acesso à libertação nessa noite. Pastor, eu estou precisando de provisão financeira. Tem acesso para você. Mas você tem que acessar. A autoridade é exercida por alguém. Você tem que acessar. E a penúltima provisão que aquele pai colocou, depois de colocar o anel, o pai colocou sandálias. Mas não foram essas sandálias que vocês estão vendo aí. Por que o pai colocou sandálias no pé daquele filho? Entenda que ali é a primeira vez que eles estão se reencontrando de novo. Tudo que o pai está fazendo ali, o pai está transmitindo e comunicando para aquele filho tudo que o pai está disposto a fazer por aquele filho. O filho não veio atrás de sandália, não veio atrás de anel, nem de provisão. O filho veio atrás de ser escravo. Talvez você veio para a igreja com uma expectativa, mas eu tenho certeza que Deus vai te surpreender.
Talvez você veio com expectativa muito abaixo do que iria acontecer contigo nessa igreja. Mas eu quero te dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem desceu para o coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem para você coisas muito superiores daquilo que você imaginou. Pastor, eu queria só me livrar das dívidas. Ei, isso é pouco para essa igreja. Ah, eu queria comprar uma casa nova. Isso é pouco diante do relacionamento que você pode ter com Deus. Pastor, eu queria a restauração do meu casamento. Isso é bom, mas é pouco. Deus tem mais e Ele tem muito mais para dar na sua vida, querido. Então você precisa, amém, se for o Senhor pode aplaudir, amém? Então, se você veio com a expectativa baixa, comece a se alinhar com a expectativa de Deus nessa noite. Não venha para um culto normal. Eu te dou uma dica, só chegue no culto para fazer um culto normal quando o Deus dali for normal. E eu quero te dizer algo, o Deus daqui não é normal. O Deus daqui não é natural, não é. Então nós temos que fazer algo sobrenatural também, amém? Sabe por que Deus colocou sandálias naqueles pés? Porque os escravos não usam sandálias. Sabia disso? Naquela época tinha escravidão, escravos não usavam sandálias. Os pés descalços denunciavam que o filho tinha chegado no fundo do poço. Os pés descalços, quando o pai olhou para aqueles pés que saíram calçados e agora retornava descalços, aquele pai olhou e falou: onde você andou? Onde você chegou? Os pés descalços denunciavam: você chegou a ser escravo. O filho pode ter dito para o pai: não, pai, não fui só escravo, eu fui pior do que um escravo. Eu desejei comer a comida dos porcos e ninguém me dava nada. Os pés descalços estavam transmitindo essa informação. O filho estava dizendo: olha, socialmente, pai, eu fui tratado pior do que um escravo. Onde eu fui, onde aqueles homens daquela terra me trataram tão mal, eles me colocaram para trabalhar cuidando de porcos e eu desejei comer a comida dos porcos e eles não me davam nada. Aquele jovem estava vivendo como escravo, comendo como escravo, pensando e sonhando como escravo. Quando o pai estava colocando aquelas sandálias, o pai estava te dizendo: agora você não é mais escravo, você é livre na minha casa. Eu estou te dando a libertação nessa noite. Aquela sandália era símbolo de libertação. Deus hoje, Ele quer colocar sandálias novas em seus pés. Ele quer tirar os grilhões e te libertar. Não é dia de você continuar escravo. Para de andar descalço na vida, querido. Os pés descalços sempre aceitam correntes, mas os pés calçados jamais aceitam correntes. Aquele filho estava com pés descalços, mas tinha correntes prendendo aqueles pés. O pai naquele dia quis libertar. E sabe de uma coisa? João 8,36 diz: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E uma outra provisão, o pai mandou providenciar uma festa. Pense num pai que estava feliz com a volta daquele filho. Aquele pai, ele mandou celebrar uma festa. Olha o que diz Lucas 15:10. E eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Tem festa no céu. Ei, quantas festas já fizeram para você? Quantas festas já prepararam para você? Aniversários, formatura, ou só festa mesmo no final de semana? Sextou, pastor, e aí a gente tem que curtir a vida, fazer uma farra santa. Quantas festas não foram pretextos para pecar? Quantas festas estavam celebrando sua própria derrota? Quantas festas você já foi que você saiu como um derrotado e não como um vitorioso? Não estamos falando dessa festa nessa noite. Nós estamos dizendo que as festas, elas celebram a alegria. O que esse versículo está dizendo é que os anjos celebram.
Eles ficam tão felizes, alegres, que eles celebram lá no céu, quando um pecador se arrepende aqui na terra. Quando um pecador se arrepende, causa alegria no céu, querido. Olha, festas declaram a importância de um fato. Quando esse pai diz, vamos fazer uma festa, aquele pai está dizendo, hoje nós temos motivo para celebrar. Hoje nós temos motivo para nos alegrarmos. E vamos nos alegrar com o melhor. Ei, o fato de você ter nascido é motivo de festa para Deus, querido. Tem gente que não valoriza isso. Por que você comemora aniversário? Porque a gente canta parabéns no dia do aniversário. Porque nascer é um privilégio e uma conquista. As pessoas cantam parabéns para você no dia do seu aniversário. Pastor, ninguém comemora no meu aniversário, pastor. Se ninguém comemora no seu aniversário, a partir de hoje você está numa família que nós vamos comemorar o seu aniversário. Mas eu tenho certeza que já teve aniversário para você. Já teve alguém que se lembrou do seu aniversário e comemorou, festejou, cantou parabéns para você. Porque o dia que você nasceu é muito importante. Hoje nós estávamos vindo de Barreiras e ouvindo uma palavra do bispo J.B. Carvalho, muito bom, ele prega muito inteligente, e ele dizendo, tem 2 dias, os dias mais importantes da sua vida. Primeiro, o dia que você nasceu, e o segundo, o dia que você descobriu por que nasceu. São 2 dias extraordinários, o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê você nasceu. E hoje nós temos que comemorar. Comemorar o que, pastor? Você está na casa do pai e esse pai quer comemorar todas as suas conquistas. Ele está dizendo, tudo que você conquista precisa ser celebrado. Mas a sua volta para Deus é festejada lá no céu. Todas as outras conquistas nós celebramos aqui na terra, mas nada se compara com a festa que é feita no céu. E não tem nada que promova uma rave santa lá no céu do que um pecador que se arrepende aqui na terra. Os céus sabem que você está de volta, por isso que eles se alegram. Hoje é uma oportunidade de você estar de volta. De volta aonde, pastor? De volta ao caminho do céu, que é Jesus. De volta a esse caminho. E a última provisão, o pai mandou trazer um bezerro perfeito, cevado, para matar naquela festa, para comemorar. Esse bezerro cevado representa Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Deus oferece um cordeiro para a sua festa. Tinha um homem que ele comprou uma casa num loteamento novo, numa cidade. E aquele homem, com outro amigo, decidiram comprar. Ninguém apostou naquele loteamento. Eles compraram casas vizinhas. E como eram só eles dois, eles fizeram suas casas, suas famílias eram muito amigas. E eles só construíram suas casas e passaram assim 20 anos. Não tinha muros entre essas casas. Não tinham por que ter divisórias, eles eram muito amigos. Mas certo dia eles tiveram uma discussão depois de longos anos de amizade. E sabe o que aqueles homens decidiram construir? Um muro. Eles decidiram construir um muro entre uma casa e outra. Eles decidiram construir um muro. E aqueles homens nunca mais se falaram. Seus filhos nunca mais brigaram, porque eles tinham um muro separando eles. Aquele homem, um dia, os filhos dele cresceu. E o filho dele casou. E eles decidiram comprar o lote de trás para o filho. E construíram a casa do filho. Só que um dia ele brigou com a nora dele. Sabe o que ele decidiu fazer? Construir um muro na parte de trás da casa. Aquele homem decidiu construir um muro. Já tinha um muro do lado esquerdo, agora tinha um muro no fundo. Aquela situação começou a trazer problemas dentro de casa. E ele também brigou com sua esposa. E decidiram se divorciar. Ele não queria sair de casa, então eles dividiram a casa ao meio. Eles decidiram construir outro muro dentro da casa, uma parte da esposa e uma parte dele dentro da casa. Aquele homem, ele começou a ficar bom em construir muros. Toda vez que ele tinha uma desavença, era o hábito dele separar sempre que algo de errado ou ruim acontecia entre ele e outra pessoa. Aquele homem não podia dar outra. Ele começou a ficar gravemente
doente. Aquele homem ficou tão doente, mas tão doente, que ficou acamado ao ponto de ninguém vê-lo por alguns dias. Então sua esposa, brigada com ele, por misericórdia, saltou o lado que não era dela, foi para o lado que não era dela e começou a cuidar desse marido. Aquele marido vendo a esposa mesmo brigada e ele construindo o muro, cuidando dele, aquilo dali tocou no coração dele, porque ele não merecia aquilo, mas ainda assim alguém gostou dele, continuou amando ele e foi lá cuidar dele. Ele começou a melhorar, e sabe o que ele decidiu fazer? Destruir o muro que separava ele da esposa. E eles começaram a ficar amigos. Ele não ficou 100% e continuou acamado, a esposa cuidando dele. E passou um tempo, ele viu que tirando aquele muro melhorou muitas coisas. Ele falou para a esposa: chame meu filho e chame minha nora, eu quero conversar com eles antes que eu morra. E eles mandaram chamar, eles vieram para dentro das suas casas, se reconciliaram. Sabe o que aconteceu? Ele quebrou o muro de trás. Quando ele viu o efeito daquilo, a saúde dele melhorando, a vida dele melhorando de novo, ele decidiu fazer algo. Pegou uma escada, colocou no muro do lado, subiu e foi conversar com o vizinho dele. Pediu perdão, os dois chorando se abraçaram, se beijaram, se perdoaram e eles decidiram destruir o muro que estava também dividindo eles. Eles fizeram, sabe o quê? Uma cerca viva bem baixinha, só para os netos começarem a brincar juntos. Sabe de uma coisa, queridos? Esse muro existe, só que o Deus que não construiu esse muro está disposto a quebrar ele, que separa você dele. Olha o que diz Efésios 2:13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo estão perto. Estão chegando perto de Deus. Hoje é dia da gente chegar perto de Deus. É pelo sangue de Jesus que as cadeias vão quebrar nessa noite e nós seremos reconciliados com Ele nessa noite. Pastor, eu estava longe de Deus. Quebra o muro hoje. Quebra esses muros hoje. O Cordeiro é a única oportunidade que um pecador tem para ser salvo. É o Cordeiro. Amém, queridos? Queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você. Coloca aquela música. Quero te convidar a ouvir essa música e começar a orar e refletir tudo aquilo que nós ministramos nessa noite. Hoje é uma noite de oportunidades para você. Pastor, eu já sou crente. Aproveita as oportunidades também. Pastor, eu estou longe de Deus, estou desviado. Pastor, eu estou vivendo no mundão, pastor, mas eu sinto que Deus tem algo para mim. Eu sinto que Ele me ama. Por isso, nessa noite, aproveita a oportunidade. Você precisa ser salvo. Esse Deus providenciou um cordeiro para si. Esse cordeiro faz propiciação, ele apaga os seus pecados. E pelo sangue dele, você pode se achegar diante dele. Hoje nós temos a oportunidade de um encontro com ele. Queria que você começasse a adorar com tudo que você tem, com tudo que você é. Coloca essa música desde o início. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Senhor, nós te louvamos, te adoramos. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Seu inexplicável amor foi manifestado naquela cruz. Queremos declarar que te amamos. Um amor que surpreende, não quer nada em troca. Ele conhece os seus defeitos. Pode aumentar um pouquinho. Mas isso não importa. Começa a declarar, faz dessa canção sua oração nessa noite.